Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Vocês estão conseguindo escutar, gente? Sim, Ah, beleza. Sim. Pessoal, é o seguinte, a nossa aula ela já era para ter começado, só que a minha internet caiu justamente agora, no início da aula. A minha voz aqui eu estou usando o celular, que é pelo 4G, e aí, deixa eu ver se consigo conectar para aparecer os slides aí para vocês. Espera aí, gente, só um minuto. Pronto, agora foi. Possivelmente ela vai cair de novo. Aí, se eu ficar falando e vocês perceberem que não está mudando o slide, ou está acontecendo uma coisa estranha, vocês vão me avisando aí, beleza, gente? Porque essa internet é um caso sério. Então vamos lá. Hoje, aqui é a nossa quarta aula da nossa disciplina de Química Geral 1. Nós vamos ter aula hoje, né, que é segunda-feira, e vamos ter a nossa última aula dessa primeira parte aqui na quarta-feira, né? Aí depois a gente vai voltar só em agosto, né? Porque esse próximo mês a gente vai estar de férias. Não sei se vocês vão ter 30 dias de férias também, não sei. Então nós vamos ter aula hoje e quarta, nossa disciplina. E voltaremos em agosto, seguindo o mesmo horário, tá? Toda segunda, toda quarta as aulas. Deixa eu ver o que mais eu tenho que falar para vocês. As aulas que foram ministradas anteriormente, eu já postei lá no Classroom, tá? Com certo atraso, mas já foram postadas. E vou tentar postar essa aula aqui de hoje o mais rápido possível, para vocês poderem acompanhar, quem não estava acompanhando, ou para quem assistiu a aula e ficou com dúvida, quiser revisar novamente, tá? Então, o mais rápido possível, eu vou estar postando lá essas aulas, tá? O que vamos falar hoje é a continuidade, né, da aula passada sobre estrutura atômica, né? A aula passada a gente já começou abordando, né, falando dos filósofos gregos que tinham as ideias iniciais de átomo. Falamos também do Dalton, né, o modelo atômico de Dalton, né, como ele tratou o átomo. Na aula passada falamos também das experiências de Rutherford, né, e aí de Rutherford não, falamos das experiências de Thomson, né, e também já falei brevemente as conclusões de Thomson, um pouco sobre o modelo atômico de Thomson, mas na verdade a gente vai falar um pouco mais sobre esse modelo atômico, tá? Então, só para recapitular tudo que estamos falando, a nossa abordagem aqui, nesse momento na disciplina, é tratarmos do entendimento do entendimento de átomo, né? Entender o que é átomo. Só que nós, na disciplina, não vamos partir do entendimento de átomo que a gente tem hoje, né? Porque para o nosso entendimento de átomos que temos hoje, para a gente chegar nesse entendimento, a gente teve um processo de construção, né? Um processo de desenvolvimento, certo? Então a gente vai seguir esse mesmo processo, partindo lá das ideias iniciais até chegar em um modelo atômico atual, tá? Que a gente chama de modelo atômico atual, certo? Então nós estamos seguindo essa evolução. Então aqui vocês vão perceber que se confunde um pouco com história. A gente vai tratar muito de fatos históricos, tá? No entanto, esses fatos históricos aqui eles estão baseados em experimentos, né? E em conclusões que esses experimentos levam, tá? E aí geralmente esses experimentos eles vão levar ao surgimento de um novo modelo atômico ao longo do tempo e o abandono do modelo atômico anterior, tá? Então a gente costuma chamar isso de estrutura atômica ou modelos atômicos, tá? Então é uma revisão histórica do processo de desenvolvimento da ideia de átomo, tá? Nós estamos estudando aqui, certo? Então vamos lá. Depois de toda aquela as discussões de Thomson, né? Vocês perceberam que Thomson no experimento na aula passada eu falei que Thomson ele descobriu o elétron, né? Que é o proveniente lá dos raios catódicos. Só um minuto, gente. Proveniente lá dos raios catódicos. Outra coisa também que ele descobriu foi que além de postular que os raios catódicos eles eram formados por elétrons, o Thomson ele foi também capaz de determinar a razão, ele foi capaz de determinar a razão massa, carga massa, né? Carga massa do elétron, ou seja, Thomson foi um cara que trouxe aspectos quantitativos ali para essas partículas
elementares que compõem um átomo, né? Ele tinha razão, carga-massa. E aí, em 1909, ali no começo do século XX, né, em 1909, Robert Millikan foi um cientista, um físico aí bastante famoso. Ele trabalhou na questão da determinação da carga do elétron. Tá? Então, ele fez um experimento chamado experimento da gota de óleo para determinar a carga do elétron. Então, vocês percebem que aqui a gente vai trabalhar com a questão da contribuição de vários cientistas para esse estudo das partículas elementares. Então vamos lá. Thomson descobriu o elétron e descobriu a razão carga-massa. Aí veio Robert Millikan com outro experimento e descobriu a carga do elétron. Mas ele descobriu a carga do elétron já usando as informações que Thomson havia descoberto. Que informações são essas, professor? A informação carga-massa, né? Essa razão carga-massa, ela já tinha sido descoberta por Thomson, tá? E aí depois ele fez um rearranjo matemático aqui com as grandezas, né? Com essa própria relação carga-massa, e ele conseguiu determinar a massa do elétron também, tá? Então a gente vai já conversar sobre isso. Então o que acontece? O Robert Millikan, ele foi um cara que realizou esse experimento da gota de óleo, tá? Então como que funciona esse experimento? Ele é bem simples assim, tá? A ideia dele. Ele montou um sistema, né? Uma âmpula, um sistema fechado, né? E aí o que acontece? Ele colocou umas gotículas de óleo dentro desse sistema fechado aqui, tá? Então esses pequenos pontos que vocês estão vendo aqui, ó, são as gotículas de óleo, tá? Ele tinha também um processo, ele tinha também um equipamento aqui que ele atomizava essas gotículas de óleo. O que é esse atomizador? É para manter essas gotículas o mais separadas possível, tá? Então, a ideia desse atomizador é essa, é tentar deixar essas partículas menores e mais separadas possíveis, tá? E aí, dentro desse recipiente, ele tinha essas duas placas, ó. Estão percebendo? Não? Essa placa em vermelho aqui, ó, onde eu estou marcando para vocês. E tem essa placa aqui embaixo também em vermelho. Tá? Então, são placas com cargas, são placas metálicas com cargas. Tá? E a primeira placa lá de cima, ela tem um furo, tá? Que a gente chama, o nome técnico é um orifício. Né? Tem um pequeno orifício. E aí, o que acontece? Se eu tenho esse monte de gotículas de óleo aqui em cima, ó, tá? O que vai acontecer? Alguma dessas gotículas irão passar por esse orifício, beleza? Só que esse orifício ele tem uma característica muito, muito peculiar. Ele é tão pequeno que as gotículas de óleo só conseguem passar de uma por uma, tá? Então vocês estão percebendo que o esquema aqui embaixo, ó, eu estou passando, ó, só de uma em uma gotícula, beleza? Aqui embaixo, ó. Por que, professor, que isso é possível? Porque a dimensão, tá, desse orifício ele é compatível com a dimensão das partículas de óleo, tá? Então, eu vou descrever aqui o experimento e aí lá na frente eu vou mostrar a conclusão desse experimento, beleza? Então, tá aqui as gotículas. Percebem, gente, que aqui também, ó, nesse recipiente tem um microscópio. Para que esse microscópio, professor? É para verificar o comportamento das partículas de óleo aqui entre as duas placas. Percebeu? Ó, aqui em cima eu tenho uma placa positiva, tá? É uma placa com carga, placa positiva, e aqui embaixo eu tenho uma placa negativa, tá? Então depois que a partícula adentra esse orifício, eu preciso do microscópio para poder enxergar essas partículas de óleo aqui, ver o comportamento delas, beleza? Eu também tenho um outro orifício aqui, gente, ó, que é utilizado para mim poder introduzir para mim poder introduzir raio-x dentro das partículas de óleo, tá? Para que eu estou introduzindo esses raios-x, professor? Esses raios-x eles são introduzidos aqui dentro para mim poder gerar cargas, tá? Para mim poder gerar cargas. Como que é gerado? O raio-x, quando ele adentra aqui o meu recipiente, ele vai fazer um processo de ionização do ar, tá? Que está aqui dentro, tá? Então aqui dentro, ó, tem ar, beleza? Então quando esse raio-x entra, ele vai interagir com as moléculas de ar e irá ionizar essas moléculas. Essas moléculas de ar ionizadas quer dizer o quê? Que elas vão ter carga. Quando elas, é, quando elas fazem a quando elas começam a ter essa carga, essas partículas de ar, elas vão interagir com as gotículas de óleo.
E as gotículas de óleo interagindo com essas partículas com cargas, então vai acontecer o quê? As próprias partículas de óleo também irão ficar carregadas, beleza? Porque aqui dentro, né, nessa parte entre as duas placas, eu tenho moléculas de ar ionizadas. Então, se é íons, eles têm cargas, tá? Então, se eu tenho partículas de ar aqui ionizadas, quer dizer que as gotículas de óleo elas vão interagir com essas partículas ionizadas aqui dentro dessas placas. Se elas estão ionizadas e as partículas de óleo vão interagir com elas, quer dizer que as partículas de óleo também vão adquirir carga, porque elas vão interagir com moléculas que têm carga ou com entidades que têm carga, certo? Beleza, então aqui a gente já chegou numa conclusão importante. É entender que essas partículas de óleo, quando elas estão entre as duas placas, elas estão com cargas, elas estão carregadas, beleza? Então, vai acontecer uma coisa interessante aqui, gente. A tendência natural, a tendência natural é que essas partículas de óleo, elas desçam aqui em direção à placa negativa. Por que, professor, que ela vai descer? Por conta da ação da gravidade. Então, a tendência natural é que essas partículas de óleo desçam nessa direção, tá? A direção da placa negativa, beleza? Lembrando, essas partículas de óleo, elas vão estar com uma carga negativa. Por quê? Porque quando esses raios-x ionizam essas moléculas de ar, ele vai estar gerando aqui, gente, vai estar gerando elétrons, tá? Nesse processo de ionização. Então, essas partículas de óleo, elas vão meio que capturar os elétrons que estão espalhados aí entre as duas placas, tá? E aí, a tendência natural não, essas partículas de óleo, elas vão estar carregadas e com cargas elétricas negativas, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, se ela está com carga elétrica negativa, por que ela vai descer lá para a placa negativa, se ela tem carga elétrica negativa? Isso não faz sentido. Na verdade, faz todo sentido, porque a gente tem a ação da gravidade, né? Então, a tendência é que as gotículas de óleo desçam para baixo, tá? No entanto, essa placa aqui de cima, positiva, né? O Millikan, ele conseguia controlar a voltagem dessa placa. E aí, o que foi que ele fez? Ele começou a controlar ela de tal modo... acho que a minha tela desapareceu aí, né, gente? Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, essa placa de cima, né, que ela tem um sinal positivo, o Millikan, ele conseguia controlar a voltagem dessa placa. Então, a ideia dele foi a seguinte: já que essas minhas gotículas de óleo, elas são carregadas e elas têm um elétron, né? Tem um elétron, elas estão carregadas com um elétron. Então, eu vou verificar qual a voltagem que eu preciso ter nessa placa positiva para fazer com que a minha gotícula de óleo fique equilibrada, tá? Fique equilibrada aqui no meio, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Então, a ideia dele foi essa, ó. Eu vou tentar, tá? Ajustar essa placa aqui de cima positiva, tá? Eu vou ajustar a voltagem dela e de tal modo que a minha gotícula de óleo fica aqui centralizada entre as duas placas, tá? E aí, quando ela estiver centralizada entre as duas placas, eu vou ter aqui como se fosse um equilíbrio de forças, tá? Entre a força gravitacional, que é a força que puxa a carga para baixo, acho que minha tela sumiu de novo, e vou ter o equilíbrio entre a força elétrica, né? Vou ter o equilíbrio entre a força elétrica, que é a força que puxa a gotícula de óleo para cima, tá? Então essa foi a ideia de Millikan, tá? Para poder trabalhar com a questão da carga do elétron. E aí alguém vai perguntar, professor, e como que surgiu a carga do elétron? É justamente essa carga, né? Essa voltagem que ele utilizou para equilibrar a gotícula de óleo ali entre as duas placas, que ele denominou como sendo a carga do elétron, tá? Então é a carga que esse elétron que está dentro dessa gotícula de óleo deve apresentar, tá? Foi de acordo com essa voltagem da placa. Pessoal, já apareceu o slide para vocês aí novamente. Eu estou tentando reconectar aqui agora utilizando a internet do celular para ver se a gente consegue resolver esse problema. Só um minuto. Aqui não apareceu. Vai aparecer agora, peraí. Certo. Cara, a internet ela só dá problema quando a pessoa mais está precisando, é sério isso. É desse jeito mesmo.
Tá, beleza. Então, a carga do elétron. Então, vocês vão perceber, gente, que essa ideia de Millikan foi uma ideia, de certa forma, genial. Tá? Então, ele admitiu, né? Deixa eu só desenhar aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Eu vou falar de maneira bem grosseira para vocês entenderem tudo que eu estou falando. Ó. Ele admitiu que eu tenho uma gotícula de óleo, tá? Então, aqui está uma gotícula de óleo. Essa gotícula de óleo, ela vai interagir com os elétrons que os raios-x ionizaram, tá? Tinha moléculas de gás aqui entre as placas, e aí o raio-x ionizou essas moléculas de gás e não gerou elétrons. Então, a gotícula de óleo vai capturar um elétron, tá? Então, aqui dentro da minha gotícula de óleo vai ter um elétron, que eu vou representar por um Ezinho negativo, né? Para dizer que a carga do elétron é negativa, tá? Beleza. E aí aqui embaixo, ó, eu tenho a minha placa negativa, né? Em cima eu tenho a minha placa positiva, tá? Então a tendência natural é que essa gotícula de óleo com um elétron lá dentro desça aqui para baixo, né? É até redundância descer para baixo, mas de fato é isso. Ela vai descer aqui por conta da minha força gravitacional, tá? E aí o que foi que Millikan fez? Ele falou: eu vou ajustar a voltagem dessa placa para fazer a gotícula de óleo não descer lá para baixo. Eu quero que ela fique aqui equilibrada. Se ela ficar aqui equilibrada, eu vou determinar qual é a força elétrica que essa gotícula de óleo vai ter para ficar equilibrada. Consequentemente, vou saber qual a carga que eu tenho para manter ela equilibrada. E essa carga que eu tenho para manter esse meu elétron equilibrado vai ser a carga do elétron. Tá? Então, ele ajustou a voltagem dessa placa para poder manter aqui meu elétron em equilíbrio. Tá? E aí essa força elétrica, tá? essa voltagem, essa força elétrica, ele atribuiu essa grandeza como sendo a carga do elétron, tá? Então eu vou voltar para cá. E aí essa carga do elétron, ela foi determinada experimentalmente como sendo menos 1,60, né? Ou 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Que é a carga do elétron. Então o Millikan, com esse experimento, ele conseguiu determinar a carga do elétron, beleza? E aí na época, gente, ó, eles já tinham essa relação aqui, ó. Ele já tinha relação de carga. Deixa eu só escrever aqui. Na época, ele já tinha uma relação de carga, né? Carga dividido pela massa. Essa relação carga-massa já tinha sido descoberta por Thomson. Ela tinha um valor lá X, que eu não lembro quanto era. Tá aqui, ó, 1,76 × 10 elevado a 8. Tá? Então, essa razão carga-massa, ela já tinha sido descoberta, ó, por Thomson anteriormente. É 1,76, né? 1,76 negativo, menos 1,76 vezes 10 elevado a 8. Essa relação aqui já tinha sido descoberta, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Né? Foi o que aconteceu aqui com toda essa ideia. Thomson, Millikan, ele determinou isso aqui, ó, a carga do elétron. Millikan determinou, tá? Tá aqui em cima, ó, a carga do elétron foi determinada. Consequentemente, se eu já tinha razão, carga e massa, e já tinha carga, para eu determinar a massa, fica fácil. Né? É só fazer uma regrinha aqui. É só eu trazer a massa aqui para cima e trazer 1,76 aqui para baixo. E aí divide a carga por 1,76. E aí, quando eu faço essa divisão, eu vou achar a massa do elétron igual a 9,10 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Tá? Que é o valor aceito atualmente, digamos assim, tá? Porque é o seguinte, esse experimento, ele é de 1909, tá? E mesmo com outros experimentos sofisticados, com difração de raio-x, microscopia eletrônica, que são equipamentos que hoje em dia a química dispõe, a física, mesmo com esses equipamentos modernos, eles conseguiram achar uma massa muito similar a essa, 9,10 vezes 10 elevado a menos 28 gramas, que é a massa aceita hoje em dia. Então, isso prova que o experimento do Millikan, mesmo um experimento bem rústico para aquela época, né, ele foi um experimento muito, muito, muito preciso para a determinação da carga e, consequentemente, da massa. Tá? Pessoal, vocês conseguiram entender, mesmo com essas interrupções aí? Se ficou alguma dúvida, me avisem aí. Eu achei tranquilo. E os demais? Deu para entender. Outra coisa. E aí, gente, o Millikan, com esse experimento, ele recebeu em 1933
o prêmio Nobel de Física, né? Por ter determinado a carga do elétron com esse experimento aí da gotícula de óleo, certo? Então, vocês perceberam que nós gastamos um certo tempo para falar muito do elétron, né? Para os experimentos de Thomson, né? Falando sobre elétron, e aí depois teve o surgimento do próprio modelo atômico de Thomson, né? E que eu já vou relatar aqui com vocês. E aí teve as ideias também de Millikan, que é em relação à carga do elétron, tá? O modelo de Thomson, ele é um apanhado geral de todas as informações que já tinham sido estudadas até aquele momento, tá? Então ele só fez condensar todas essas informações no seu modelo atômico, que ele chama o modelo do pudim de passas, né? O modelo atômico de Thomson, tá? Então aqui é só um resumo bem geral do modelo atômico para a gente entender, tá? Bem geral de coisas que eu já comentei anteriormente, né? Primeiro ponto, ele verificou que os átomos não eram divisíveis, tá? Os átomos não eram indivisíveis, beleza? Ou seja, no modelo dele, eu tinha uma partícula positiva, tá? Essa partícula vermelha aí na tela de vocês, positiva, e dentro dessa partícula eu tinha, ela era recheada com partículas negativas, que são os elétrons. Então ele chama de modelo de pudim de passas, que é como se fosse um pudim normal, com passas aqui dentro recheando esse pudim, tá? Então o pudim normal é uma carga positiva, e essas passas são as cargas negativas, tá? Então, se eu tenho essa divisão de partículas que compõem o átomo, então já consigo descobrir que o átomo não era indivisível como pensava Dalton, tá? Então aí já é uma primeira revolução, tá? Outra coisa, ele trata nesse modelo atômico, ele trata a esfera como tendo uma carga elétrica positiva. Então foi isso que eu acabei de comentar. Então essa é a segunda característica. E ele fala que os elétrons estão dispersos nessa esfera positiva. Também acabei de comentar, tá? E, consequentemente, como eu tenho carga elétrica positiva e tenho elétrons com carga elétrica negativa, né? Então, como eu tenho uma esfera com carga elétrica positiva e tenho elétrons com carga elétrica negativa, quer dizer que meu átomo ele vai ser o quê? Vai ser eletricamente neutro, ou seja, a carga total do meu átomo será nula. Por quê? Porque eu vou ter anulação de cargas, né? A esfera tem carga positiva e os elétrons cargas negativas. Então vou ter uma carga total como sendo nula, tá? Tem um processo de neutralização de cargas, tá? E aí nesse slide aqui, quando eu passar para vocês, vocês vão poder olhar aí com calma. Tem alguns mais detalhes, tem outros detalhes aí a respeito desse modelo atômico. Então, todas essas conclusões aqui, gente, do modelo atômico de Thomson, foram provenientes dos experimentos de Thomson e dos experimentos também dos experimentos de Millikan, tá? Porque o interessante aqui a gente notar, gente, que o próprio Thomson, ele sabia, né? Eu já tinha comentado com vocês, ele sabia que os raios catódicos tinham natureza elétrica negativa. Por quê, professor, que ele sabia? Porque vocês lembram lá das placas elétricas, né? Dos campos elétricos, que o raio catódico ele era inclinado em direção à minha placa com um sinal positivo, né? Se o meu raio catódico ele se inclinava em direção à minha placa elétrica com sinal positivo, quer dizer que meu raio catódico tem sinal negativo, tá? Ou seja, quer dizer que o elétron é de fato negativo, tá? Então, qual foi a contribuição de Millikan, professor? Foi determinar a carga. Beleza, eu sei que ela é negativa, mas negativa quanto? Né? Porque nós sabemos que na química, muitas vezes, só o aspecto qualitativo não serve. Né? Muitas vezes o aspecto qualitativo não serve. Por exemplo, você está vendo lá no laboratório uma reação química. Aí você vai dizer, caraca, essa reação química está indo muito rápido. Mas só essa informação aí ela não serve. Né? Dizer que uma reação química está mais rápida do que a outra. Né? Você tem dois beckers, dois reagentes, né? E aí você está variando a temperatura. Em um você coloca a temperatura de 30 graus Celsius e no outro você coloca a temperatura de 150 graus Celsius. Aí você vai ver que aquela reação a 150 ela é mais rápida. Né? E aí você só vai dizer, não, essa reação aqui ela é mais rápida. Então você só está dando uma informação qualitativa. Tá? E muitas vezes essa informação qualitativa para a química não serve. O que serve é o quê? É a informação quantitativa, tá? A qualitativa ela vai servir em partes, tá? Mas, no entanto,
na química, como é uma ciência exata, os nossos dados, a gente precisa gerar os dados para afirmar, de fato, o que está acontecendo. Tá? E aí a gente vai ter a questão das grandezas quantitativas. Tá? Então, isso vai lá para o elétron. Thomson sabia que era negativo, tá? A carga era negativa. Mas qual o valor da carga? Ele não conseguiu descobrir, ele não sabia. Né? E aí a informação de Millikan veio para fortalecer isso. Né? Millikan, ele descobriu que de fato a carga era negativa e descobriu o valor numérico, menos 1,6 vezes 10 a menos, vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Então, a química, então o experimento de Millikan, ele foi importante por conta disso, pela determinação da carga formal do elétron. Tá? Dando para entender, gente? Sim, tá de boa. Sim. Deixa eu perguntar para as meninas aí, Aldenor, Angélica, Francisca, Jaiane. Outra coisa, pessoal, que a gente vai comentar aqui é sobre a descoberta dos prótons, tá? A descoberta dos prótons foi utilizando o mesmo esquema da descoberta dos elétrons, tá? Foi utilizando lá nossa âmpula de vidro, né? Com os raios catódicos, né? Que é a âmpula de Crookes, né? Geralmente a gente consegue chamar essa aparelhagem experimental como sendo âmpula de Crookes, né? E aí ela foi utilizada por vários físicos da época, né? Como a gente já viu, Thomson utilizou, né? E outros mais, tá? E aí Goldstein, né? Foi um cientista que também utilizou essa âmpula, tá? E aí a base dessa âmpula de Crookes é a mesma lá dos raios catódicos normais, né? Você tem os dois eletrodos, que é o cátodo, o ânodo, você tem uma bomba de vácuo, né, para retirar o ar, né? Deixar o ar rarefeito. Você tem esses eletrodos conectados a uma fonte a uma fonte externa, né, para a gente poder aplicar energia elétrica, né, para poder energizar aí a nossa âmpula, tá? Realizar descarga elétrica, beleza? E aí, a gente tem um esquema aqui interessante, tá? Para a questão da descoberta dos prótons, tá? O seguinte, o esquema aqui, gente, ele é muito parecido, como eu já falei para vocês, à descoberta dos elétrons, tá? Então, você tem um ânodo, tá? Você tem um cátodo. Então, essas setas aqui em vermelho, gente, ó, estão percebendo? Ó, setas em vermelhos aqui, ó, elas são as partículas que estão vindo do cátodo, tá? Que é o meu eletrodo negativo, em direção ao ânodo. Que partículas são essas? São os nossos famosos raios catódicos. Tá aqui, ó. Raios catódicos em vermelho, tá? Raios catódicos. Então, os raios catódicos, eles saem do meu eletrodo negativo, que é o cátodo, em direção ao eletrodo positivo, que é o ânodo, tá? Então, é aquele mesmo experimento que vocês já estudaram aí do Thomson, né? Dos raios catódicos, beleza? No entanto, o Goldstein, ele fez uma coisa interessante. Ele falou assim, beleza, então já foi bastante estudado a questão dos raios catódicos, agora eu vou inverter os eletrodos para ver se o ânodo também emite os raios. Porque vocês perceberam que lá no experimento de raios catódicos, o cátodo, ele fica aqui na esquerda e o ânodo na direita. E aí ele coloca a diferença de potencial, faz a descarga elétrica, beleza? Aí agora aqui nesse experimento ele está fazendo diferente. Ele colocou o ânodo aqui na esquerda, tá? E colocou o cátodo na direita. Beleza, então mesmo ele fazendo isso, os raios catódicos eles vão continuar aparecendo. Beleza, então a gente tem de fato os raios catódicos, que são elétricos, tá? No entanto, ele verificou que quando ele faz esse esquema aqui, essa inversão dos eletrodos, começou a aparecer uns raios positivos. Ó, os raios positivos, ele tem essa seta em azul. Então percebe, ó, começou a aparecer esses raios positivos aqui, ó. Estão vendo? Ó? Começou a aparecer raios positivos que eu tô marcando aí para vocês, ó. Tá? Começou a aparecer os raios positivos.
Esses raios positivos, eles são chamados de raios canais, tá? E eu vou já explicar por que são chamados de raios canais, tá? Como que ele apareceu, professor, esses raios positivos? Ele apareceu do seguinte modo, ó, gente. Dentro desse tubo de vidro, o Goldstein, ele preencheu, tá, com hidrogênio, tá, que ele chama gás de preenchimento. Então, ele retirou o ar e depois ele preencheu com hidrogênio. Então, a minha descarga elétrica aqui, a minha diferença de potencial, vai ser com gás e hidrogênio aqui dentro. Eu vou até desenhar aqui, ó. Vai ser com gás e hidrogênio, que a gente chama de gás de preenchimento, tá? Hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Quando os raios catódicos, né, que são os elétrons, eles se chocam com as moléculas de gases, que é o gás H2, então tá aqui o elétron. Esse elétron, tá, bonitinho, ele vai se chocar com as moléculas de H2, tá, que está representado aqui em cinza. Vai ver esse choque, tá? Quando tem esse choque do elétron com essas moléculas de H2, vai ocorrer a fragmentação dessas moléculas, tá? Quando ocorre essa fragmentação dessas moléculas de hidrogênio, logo em seguida dessa fragmentação, é gerado espécies positivas, que são aquilo que a gente conhece hoje como prótons, tá? E esses prótons que são positivos, gente, eles serão atraídos em direção ao meu eletrodo negativo, tá? São atraídos em direção ao eletrodo negativo. Grande parte desses prótons que vão ser atraídos pelo eletrodo negativo vão bater aqui no eletrodo e vão ser refletidos. Beleza, até aí tudo bem. No entanto, o Goldstein foi um cara muito esperto. Por que ele foi esperto? Porque ele pegou o meu eletrodo negativo e colocou alguns furos, né, alguns orifícios aqui. E aí, algum desses prótons, que são as partículas positivas, elas passaram por dentro dos orifícios, tá? E conseguiram escapar aqui para esse lado, que são essas aqui que eu estou marcando para vocês aí, ó, tá? E aí, quando elas passaram, elas conseguiram deixar uma luminescência aqui dentro do tubo, tá? Então, eram de fato uns raios, tá? E eles são chamados de raios canais, por quê? Porque eles conseguem passar, porque eles passaram aqui por esses orifícios, que são os canais, digamos assim, tá? Então, por isso que eles chamam de raios canais, tá? E aí, no caso, a obtenção dessas partículas, tá? Essas partículas positivas, a essas espécies positivas, que são partículas positivas, atribuiu-se o nome de prótons, tá? E daí foi descoberta, né, no caso, uma outra subpartícula atômica, que no caso era o próton, tá? Ele foi descoberto dessa seguinte maneira. Então, em geral, né, para vocês entenderem, é o seguinte: de certa forma, os prótons eles foram descobertos desse meu choque, né, dos elétrons com as partículas de hidrogênio, tá? Deixa eu só fazer um esquema aqui para vocês entenderem. A gente vamos falar aqui num vocabulário aqui mais tranquilo para todo mundo. Vocês sabem, ó, só para a gente ir lá para a química bem fundamental. Vocês sabem que a molécula, o gás hidrogênio, né, o nosso H2, né, ele tem essa estrutura aqui, ó, o H2, né? Tá aqui, ó. Tem um H, o hidrogênio, ele só tem um elétron, né? Então tá aqui, ó, o hidrogênio tem um elétron e ele tá ligado a outro hidrogênio que tem outro elétron. Então aqui isso aqui é uma ligação química, que vocês vão estudar mais na frente com calma, tá? Então aqui é uma ligação química, beleza? Então aqui os dois pares de elétrons, eles são compartilhados para os meus dois hidrogênios, beleza? Então tá aqui. Então a molécula de H2, ela lá dentro do gás, ela existe desse modo, tá? É um hidrogênio ligado com outro hidrogênio via compartilhamento de elétrons, tá? E aí o que acontece? Os raios catódicos, eles vão vir para cá, ó, eles vão atacar a minha molécula de H2, eles vão se colidir, beleza? Só que esses raios catódicos, eles são quem? Eles são um elétron, tá? Os raios catódicos são de fato um elétron, que eu estou representando por essa bolinha, né? E aí vai acontecer o quê? Esses elétrons, eles vão chocar-se contra as moléculas de H2. Quando eles fazem esse choque, tá? Quando eles fazem esse choque, vai haver o quê? Uma ruptura dessa ligação. Quando tem essa ruptura pode acontecer de várias maneiras, né? Pode acontecer via formação de um radical, hidrogênio, tá? Então, pode acontecer via formação de um radical, que é tipo um hidrogênio, um elétron aqui, ó,
um hidrogênio com um elétron, mais outro hidrogênio com outro elétron. Isso aqui a gente chama de radical, que é uma espécie com um elétron livre, tá? Outra possibilidade também é uma ruptura desequilibrada, na qual eu vou ter a formação, por exemplo, de um hidrogênio com um elétron, vou ter a formação de um hidrogênio sem nenhum elétron, que eu vou chamar de H+, e vou ter também a formação de um elétron livre, tá? Então, o que acontece? Esse elétron aqui, ó, que vai se chocar com esses dois, ele vai quebrar essa ligação, aí um hidrogênio leva um elétron, outro hidrogênio não vai levar nenhum elétron, e outro hidrogênio escapa, tá? Certo? Outro hidrogênio escapa. E aí ainda vai ter o outro elétron, né, proveniente do meu raio catódico, tá? Então, esse elétron aqui, ó, ele vai atingir esses dois, aí um hidrogênio leva um elétron, tá aqui, o outro hidrogênio não vai levar nenhum, tá? E aí eu vou ter também o escape de um elétron, já que lá tinha dois, ó, então um vai escapar da ligação, então ele tá aqui. E ainda vou ter mais outro elétron, que é o próprio raio catódico, tá? Então, vai ter inúmeras possibilidades, tá? Vai ter inúmeras possibilidades aqui nesse choque, tá? Por que vai ter inúmeras possibilidades? Porque esse choque, ele não é um choque ordenado. Você tem as moléculas de gás e você tem os elétrons, que são os raios catódicos, atingindo essas moléculas de diferentes maneiras, né? Você tem a questão lá de diferentes modos, diferentes modos de choque, né? Não é um choque ordenado. Por quê? Porque as moléculas de gases, elas são desordenadas por natureza. E os raios catódicos, apesar deles percorrerem eles percorrerem uma trajetória retilínea, tá? Mas como as moléculas de gases elas têm movimentos incessantes e aleatórios, o jeito com que esse raio catódico vai atingir cada molécula vai ser diferente. Por quê? Porque as moléculas de gases não são ordenadas, tá? E aí vai acontecer o quê? E aí vai acontecer o aparecimento desse H+. Esse H+, gente, é quem? É o meu hidrogênio positivo. Esse meu hidrogênio positivo nada mais é do que um próton, tá? O meu hidrogênio positivo, ele é um próton, certo? Por que, professor, que o hidrogênio positivo é um próton? Porque o hidrogênio, ó, ele tem quem? O hidrogênio, ele tem um próton, tá? Ele tem um próton e um elétron, tá? Ele tem um próton e um elétron, certo? Então, se eu arrancar um próton, aliás, se eu arrancar um elétron, como eu arranquei aqui, quer dizer que o meu hidrogênio só vai sobrar um próton. Então, toda vez que vocês verem um H+ aqui dentro da química, ele é um próton, beleza? Então, como teve surgimento aqui desse próton, então quer dizer que teve o surgimento de uma partícula positiva elementar, tá? Então, foi aí que a gente... Eu quis fazer esses desenhos aqui, gente, para sair lá do tubo de vidro, né? E a gente vir aqui conversar um pouco mais sobre fundamentos mesmo de química, tá? Então, esse surgimento da carga positiva, ela aconteceu por conta desse choque do elétron contra as moléculas de H2. E aí vai aparecer a minha partícula positiva a partir desse choque. E essa partícula positiva, ela é o que chamamos de próton. E aí o interessante é que o Goldstein, na época, ele estava investigando o seguinte, ele estava achando, porque é o seguinte, os raios catódicos, eles são provenientes do cátodo, tá? Do próprio material do cátodo. E ele achava que os raios canais, eles também poderiam ser provenientes aqui do próprio material do ânodo, tá? Que ele estava trabalhando, tá? Então ele trocou esse metal aqui do ânodo, ele trocou, certo? E também trocou o próprio gás de preenchimento, tá? Não usou só o hidrogênio, os outros gases, tá? E ele verificou que mesmo assim estava tendo o aparecimento das partículas positivas. E aí, grande parte das partículas positivas que são surgidas aqui no experimento é por conta do próprio gás de preenchimento, tá? Então, aí alguém pode perguntar, professor, então quer dizer que lá do eletrodo negativo, do eletrodo positivo, ânodo, não sai nenhuma partícula positiva? Sai algumas, tá? Mas grande parte das partículas que são geradas aqui, elas são geradas pelo choque entre os raios catódicos, que são os elétrons, contra essas moléculas de gases, tá? Que no caso aqui é o hidrogênio, tá? E aí, quando o elétron choca-se com o hidrogênio, tem a fragmentação dessas moléculas de hidrogênio. E aí vai gerar umas espécies positivas, que são os prótons, tá? Como eu acabei de mostrar para vocês lá no desenho. Pessoal,
Vocês estão conseguindo acompanhar ou eu tô falando muito rápido? Me falem. Tranquilo, professor. Tá dando para entender bem. Beleza. Tá. Certo. Então, eu vou só falar para vocês o seguinte. Então, tudo isso que a gente tá falando aqui são experimentos, né, para questão da descobertas de partículas subatômicas, tá? Então, já foi descoberto o elétron, e agora com esse experimento aqui dos raios canais, foi descoberto os prótons, tá? Então, já tinha. Então, de posse dessa nossa evolução histórica ao longo do tempo, eu já tenho duas espécies subatômicas descobertas, né? A espécie negativa, que é o elétron, e tem uma espécie positiva, que é o próton, tá? Então, digamos que vocês não tenham conhecimento de química, nem de átomo, de nada, tá? Digamos que vocês não tenham conhecimento de nada. Então, a gente está montando o nosso conhecimento de átomo lá do zero, tá? Então, a partir de agora, pelo nosso conhecimento atual, tá? Do ponto de vista aqui da nossa evolução na disciplina, a gente já sabe que o átomo é divisível e já sabemos que o átomo tem partículas positivas e negativas, tá? Então, a gente vai meio que fingir que a gente não sabe a estrutura do átomo real, tá? Então, na nossa evolução histórica, a gente já tem essa descoberta, tá? Que o átomo tem essas duas partículas, tá? Positivas e negativas, tá? Ou seja, elétrons e prótons, certo? Um outro experimento muito interessante também daquela época foi a descoberta dos raios-x, tá? Os raios-x já tinham sido utilizados antes, né, por Millikan, né, lá no começo do século XX, né? Só que a descoberta dos raios-x também foi um marco muito interessante para a ciência naquela época, tá? Só que não é nem para a ciência naquela época, para a ciência até hoje, né? Porque quem nunca ouviu falar dos raios-x, né? Radiologia. Radiologia é uma ciência, né? E tem aplicações médicas aí fantásticas aí hoje em dia, né? Então, o raio-x, ele foi descoberto por esse físico, o Röntgen, né? Ele descobriu como? Ele fez essa descoberta no mesmo esquema, tá? Lá dos raios catódicos. Ele tinha um eletrodo, né, negativo. Ele tinha um eletrodo positivo. Os raios que saem do eletrodo negativo e vai para o eletrodo positivo são quem? São os raios catódicos. E esses raios catódicos são quem? São feixes de elétrons. E aqui dentro esses eletrodos, eles estavam dentro de uma âmpola de vidro, né? Que é aquele mesmo esquema lá dos tubos de raios catódicos. Então, lá nas primeiras aulas, eu falei para vocês que aquela questão dos tubos de raios catódicos, ou tubos com eletrodos sob baixa pressão, eles estavam sendo estudados demais pelos físicos daquela época, porque eles estavam estudando as propriedades dos gases, né? Então, vocês vão perceber que o esquema experimental, ele é basicamente o mesmo, mas com o mesmo esquema experimental, pelo menos a base, eles conseguiram descobrir um monte de coisa. Por quê? Descobriram o elétron, descobriram os prótons e agora descobriram os raios-x, utilizando o mesmo esquema, tá? Então, o que foi que o Röntgen fez? Ele pegou esses raios catódicos, que são os feixes de elétrons, e antes dele atingir lá o ânodo, que é um eletrodo positivo, ele colocou aqui uma placa metálica como proteção do ânodo, tá? Então tá aqui a placa metálica. Essa placa metálica, naquela época que ele utilizou, foi cobre, eu acho, ou foi tungstênio, um dos dois. Geralmente tinha que ser uma placa metálica com um número atômico muito alto, né? Ela tinha que ter um núcleo bem denso de prótons para poder rebater o feixe de elétrons. E aí, quando esses raios catódicos, que são feixes de elétrons, eles batiam aqui na placa metálica, eles eram refletidos, tá? Eles eram refletidos e apresentavam uma certa fluorescência, tá? E aí, na época, não tinha esse conhecimento de que raio era esse. Não sabia as propriedades, não sabia nada. E aí, por isso que na época foi conhecido como raio-x, né? O raio-x no sentido mesmo de incógnita, né? Eles não sabiam a natureza, não sabiam nada, então ele ficou conhecido como raio-x, né? Um raio misterioso, tá? E aí o surgimento dele, pelo menos a detecção dele, foi baseado em fluorescência, né? Foi baseado na questão da fluorescência, certo? Então,
Então, esse físico, o Röntgen, foi o cara que descobriu os raios-x, né? E aí vocês viram também que o raio-x, ele, no caso, ele foi um marco, né? Que ele foi utilizado também em outros experimentos, tá? E o mais interessante foi isso que eu comentei anteriormente com vocês, gente. Foi a questão deles terem utilizado o mesmo aparato, né, experimental para descobrir um monte de coisa, tá? O Röntgen também, ele é um físico alemão, né? Ele recebeu o Nobel de Física em 1901, justamente por essa descoberta dos raios-x, tá? Então vocês estão percebendo que a maioria dessas descobertas aqui que a gente está trabalhando, a gente está numa janela, uma janela temporal, ali do final dos anos 1800 para o comecinho dos anos 1900, que foi onde teve as maiores descobertas aí da física, tá? E aí, gente, eu vou encerrar nossa aula por aqui, por hoje, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai comentar um pouco sobre a questão da radioatividade, tá? Sobre a questão da descoberta da radioatividade e qual a contribuição que a radioatividade trouxe para o desenvolvimento da ideia de átomo, tá? Como que a radioatividade ajudou ao entendimento do átomo, tá? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Mas a próxima aula vai ser interessante. Pois beleza, gente. Radioatividade. A gente vai falar sobre radioatividade, tá? E quais as contribuições que ela trouxe aí para a questão da descoberta da estrutura atômica, tá? Então, a gente vai sair. O mais interessante é isso, ó. Vocês perceberam que a gente ficou muito tempo falando de esses tubos de vidro de raios catódicos, né? Que eu vou até procurar o nome correto disso, gente, é âmpula de Crookes, tá? O nome correto. E aí vários cientistas, eles utilizaram essa âmpula de Crookes para fazer descobertas, tá? E é interessante também comentar para vocês que essa âmpula, como eu tinha falado lá na primeira aula, ela tem aplicações, tá? Porque, por exemplo, os raios catódicos, até pouco tempo, eles eram utilizados nessas TV de tubo, né? TV antigamente de tubo. O aparecimento da imagem era graças aos raios catódicos. Você tinha lá uns 2 eletrodos, né, dentro da placa da TV, e aí quando você ligava na tomada, você estava energizando essa placa. E aí essa descarga elétrica, digamos assim, ela que fazia aparecer os raios catódicos que davam origem às imagens. Outra questão dos raios catódicos também é nas lâmpadas fluorescentes, tá? Ainda hoje essas lâmpadas fluorescentes, elas utilizam a ideia dos raios catódicos, né? Cada extremidade da lâmpada, eu tenho quem? Eu tenho um eletrodo, né? Você percebe que a lâmpada, ela é um tubo de raio catódico, né? Eu acho que foi o Márcio que perguntou se eu já tinha visto um tubo de raio catódico. A gente pode fazer uma aproximação com a lâmpada fluorescente, né? Ela tem mais ou menos esse formato aqui, aquelas lâmpadas fluorescentes grandes, ó, né? Meio que esse formato, né? E aqui nas extremidades, ó, ela tem um eletrodo e aqui eu tenho outro eletrodo, né? E aqui dentro a gente tem, de certa forma, um gás lá dentro, né? E aí, quando eu aplico energia elétrica, essa lâmpada, ela vai no caso, ela vai ligar, né? E a iluminação é graças aos raios que estão dentro da minha lâmpada, né? Então, se a gente for fazer uma aproximação de tubo de raio catódico, eu acho que vocês todos já viram, né? Uma lâmpada fluorescente. É óbvio que hoje em dia, essas lâmpadas de fluorescente, elas não estão sendo muito utilizadas, né? Já estão sendo substituídas por lâmpada de LED e tal. Mas uma aproximação bastante interessante para tubos de raios catódicos, uma aplicação muito interessante, são as lâmpadas fluorescentes, tá? E aí também, ó, utilizando o mesmo esquema dos raios catódicos, eu já falei que teve a descoberta dos prótons e teve a descoberta do raio-x. E aí, na próxima aula, nós vamos sair, né, da âmpula de Crookes, né, que é esses tubos de gases, e vamos falar agora de radioatividade. Então, toda a descoberta da química, né, da física, da química, a partir desse momento, ela vai estar baseada na questão da radioatividade, tá? Então, essa âmpula de Crookes, ela foi importante? Foi. Muito importante. Porque graças a esse aparato experimental, descobriu-se muitas coisas. Só que o grande salto da física, né, e consequentemente da química, foi a descoberta da radioatividade. Por vários aspectos. Tá? E a gente vai ver na próxima aula. Beleza, gente?
Beleza, professor. Vai ser bem interessante. Pessoal, vai sim. Pessoal, pois, boa aula, não. Boa semana para todos aí. Nós nos encontramos aí na quarta-feira, pessoal. Boa noite. Valeu, Boa boa noite. noite. Boa noite.